Olá, a entrevista de hoje com o Dr. Daniel Furtado, que é psicoterapeuta, nós vamos falar sobre suicídio. Suicídio do ponto de vista de um psicólogo clínico, de um psicoterapeuta. É muito importante nós abordarmos esse assunto, porque no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida, tira a própria vida. E será que existe uma diferença entre o homem e a mulher nessa tendência ao suicídio? Quais são as causas que envolvem? O idoso, por que existe o maior número de idosos que se suicidam? E na outra extremidade, crianças e até adolescentes. Quais são as causas que levam a uma criança, às vezes 10, 11 anos, ou um adolescente ou um adulto jovem a se suicidar? Não perca essa entrevista, muito interessante. É assunto que nós temos, como diz o Dr. Daniel, colocar assim na mesa do café. Volto em 1 minuto. A crise do coronavírus está impondo desafios para todo o mundo. A Unimed continua trabalhando com dedicação, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar. E por isso, precisa do apoio de todos os beneficiários. Mais do que nunca, o compromisso com os serviços de saúde é primordial. Assim, todo o seu esforço está sendo fundamental para que a Unimed se mantenha em pleno funcionamento, atendendo os acometidos do coronavírus sem afetar os demais atendimentos, dando suporte e orientação a toda a comunidade. Unimed, um sistema de saúde movido por pessoas. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Bem, estamos aqui de volta e, como eu disse no editorial, a nossa entrevista de hoje é com o Dr. Daniel Furtado, que é psicoterapeuta. E nós estamos encerrando aí o setembro, né? O Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização do combate ao suicídio, que os números são realmente muito assustadores. Daniel, muito obrigada por vir conversar conosco sobre esse assunto. Muitas vezes ainda existe as pessoas não gostam muito de falar nesse assunto, mas é um assunto que eu considero que nós temos que ter o enfrentamento, né, de falar sim, de alertar as pessoas para que muitas vidas não se percam. Tudo bem? Bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente, doutora Regina, muito obrigado pelo convite. Prazer é meu. De fato, precisamos falar sobre o suicídio. É tabu, as pessoas têm dificuldade, mas são números que só aumentam no mundo inteiro, não é só no nosso país, não. Então, a gente precisa colocar o suicídio, eu digo, na mesa do café. Vamos falar a respeito. Por que esconder um assunto que está afetando tantas pessoas, tantas famílias? Então, nós precisamos falar. Então, eu agradeço estar podendo estar aqui hoje com você, para a gente discutir um pouco, refletir um pouco sobre o assunto. É um assunto que eu até já falei nesse mês com o psiquiatra, mas eu gostaria muito de
Eu sei que a questão do tratamento de uma pessoa que tende a um suicídio precisa ser multidisciplinar, não só pelo psiquiatra, pelo médico, mas pelo psicoterapeuta. Eu acho que é fundamental. Daniel, quando uma pessoa ela tenta o suicídio, ela tem consciência plena do que está... Você acha que ela tem uma consciência plena, que ela está tirando a vida dela? Ela tem essa consciência? Ou é meio nebuloso para a pessoa, ela está tão desesperada que ela não tem essa cognição, vamos dizer assim? Não, ela sabe. O indivíduo, a minha experiência com as pessoas que eu tenho hoje no consultório, disso, que são sobreviventes à tentativa do suicídio, eles apontam e demonstram que as pessoas sabem o que ela está fazendo. A grande questão é a trama social, emocional em que ela se encontra envolvida, que está gerando uma dor tão grande que ela acha que ela não tem mais saída, ela não tem mais caminhos. E o suicídio se apresenta como uma alternativa. Então, na verdade, a pessoa, o que a gente percebe também, que ela não quer morrer, mas ela quer fugir, ela quer sair dessa dor emocional, que é proveniente de várias questões existenciais, perda de emprego, uma relação rompida. Então, a gente tem multifatores que levam, mas ela tem consciência, sim. Tá. O suicídio, a pessoa, normalmente, é claro que temos as diferenças, cada pessoa é uma pessoa, mas a decisão é uma coisa, assim, abrupta, tipo, vou fazer e vai e faz, ou é algo que ela vem planejando? E aí eu já queria que você entrasse muito na diferença entre o homem e a mulher em relação ao suicídio. Tá. Em relação ao planejamento, o que a gente pode pensar como até normal, que todos nós, em algum momento de crise na vida, busca alternativas. Nossa, que vontade de sumir, que vontade de acabar com essa dor, com esse problema que está difícil de resolver. A complexidade da existência humana. O que acontece é que algumas pessoas, essa complexidade vai se tornando tão feroz, tão punitiva, tão dolorida, que ela não consegue encontrar os caminhos. Homens e mulheres, a gente costuma dizer que a grande diferença está na forma como eles tentam o suicídio. Aqui a gente estava conversando um pouquinho fora do ar sobre letalidade e intencionalidade. Sim. O homem, normalmente, acaba tendo um grau de letalidade maior. Quer dizer, ele consegue realmente o intuito. Efetivar mais vezes. Por quê? Ele vai para formas, para modelos mais violentos. Arma de fogo, enforcamento, força um acidente de carro, que também, muitas vezes, a gente tem o acidente de carro, mas são formas indiretas de suicídio. A mulher, ela tem uma dificuldade, não sei se eu diria assim, uma dificuldade, mas o grau de letalidade dela, ela tenta não sofrer nesse suicídio. Então, ela tem um grau de letalidade menor. Toda vez que eu falo de letalidade, eu gosto de falar também sobre intencionalidade. Sim. Porque o fato da pessoa pensar em suicídio não quer dizer que ela queira morrer. O fato da pessoa pensar em fugir de um problema, em expor fim à sua própria vida, não significa que ela queira de fato aquilo. E que são os relatos dos sobreviventes. A maioria deles, 99% das vezes, se arrependem depois do ato. E dizem que ainda bem que não morreram. Eu tenho um caso de uns anos atrás, em que o paciente fala, graças a Deus que eu não consegui, porque eu fui tão, eu queria tanto a morte, que eu estava tão nervoso que eu não consegui. E o meu nervoso não deixou com que eu conseguisse concluir o ato. Então, a intencionalidade, a gente pode dividir em duas fases. Aquela pessoa que quer de fato morrer, e aquela pessoa que quer chamar uma atenção através de um pedido de socorro. Às vezes um pedido de socorro arriscado, é um pedido de socorro também violento, mas ela está com um problema que ela não vê solução e ela não está encontrando como se comunicar com a sua rede de apoio.
família, trabalho, amigos. Ela não consegue dizer o que está acontecendo. É uma dor indescritível. E aí ela faz essa tentativa no sentido de chamar a atenção. Isso. Então, quando você junta a intenção e o grau de letalidade, se a intenção é alta e o grau de letalidade é alto, é onde normalmente ela acaba consumando o fato. Se a intenção é baixa, ela normalmente procura modelos de intenção menos letais. Por exemplo, aqui estou me lembrando, eu dei muitos anos plantão em pronto-socorro, né, Daniel? E muitas mulheres, principalmente mulheres, em ingestão de comprimidos. Ingestão de comprimidos, isso é comum. É, muito comum. E acaba que chega ao hospital, quando há tempo, é claro, você faz aí uma lavagem gástrica, já dá os primeiros atendimentos, né? Dependendo do medicamento, você tem o antídoto e tudo mais, não consegue o intuito. Agora, é muito interessante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque que muitas vezes as pessoas tentam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes até o mesmo método, mesma metodologia. Quer dizer, porque ela não conseguiu chamar a atenção que ela queria, é isso? Ou porque ela não está conseguindo, ela não tem as ferramentas emocionais e o tratamento ainda não conseguiu atingir os objetivos. Uhum. Quando eu falo ferramentas emocionais, é porque essa pessoa está com problemas emocionais, biopsicossociais. Muitas viram a questão psiquiátrica, que tem que entrar com medicamento, é o médico que precisa estar presente, junto com a terapia, que é para essa pessoa conseguir lidar com os seus próprios problemas. E às vezes, esse lidar com os problemas fica se arrastando durante meses, anos até. E essa pessoa, ela não tem intenção de morrer, então ela usa uma baixa letalidade. Eu tenho uma paciente que ela teve 6 tentativas de suicídio. No mesmo método? Métodos diferentes, com pequenas variações, mas está muito claro que ela não quer morrer. Ela quer fugir de um problema. Ela quer encontrar a solução para que aquelas questões complexas que ela não está conseguindo dar essa solução. Daniel, você acha que o suicida, a tendência a suicídio, existe alguma questão, vamos dizer, genética? Ou, eu falo até melhor, hoje nós falamos muito em epigenética, que é a genética sendo, vamos dizer, influenciada pelo meio ambiente. Perfeito. Na maioria dos casos de tentativa de suicídio, há presença, há comorbidade do transtorno emocional, do transtorno biológico. Então, a depressão, ansiedade, os transtornos, esquizofrenia, alcoolismo. Então, o que quer dizer? A condição biológica daquele indivíduo, mais a estrutura social e emocional dele, quando elas convergem para uma situação que ela não sabe lidar com a situação, é o campo perfeito para que o suicídio aconteça. Tá. Daniel, nós vamos para o intervalo aqui rapidinho. Eu queria lembrar a você que nos acompanha aí que essa entrevista será exibida no sábado, 10h30, pelo meu canal do YouTube, doutora Regina Sioff. Então, e ficará lá para você assistir novamente, indicar para os seus amigos, seus familiares, porque é muito importante realmente esse assunto ser colocado, como disse muito bem aqui o Daniel, colocado na mesa aí do café para discussão. Nós voltamos em um minutinho aqui. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade.
visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos aqui de volta, estou aqui com o Dr. Daniel Furtado, que é psicoterapeuta. E ele está conversando conosco sobre a questão do suicídio, né? Esse envolvimento holístico, né? Não é só orgânico, né? Existem até algumas explicações e tudo mais, mas é muito, muito, muito de fundo emocional. Agora, o que está me preocupando, eu tenho certeza que as pessoas se perguntam, por que tantos jovens? O que está acontecendo, Daniel? Por que que você, ultimamente, até mesmo crianças, Sim. 10, nós tivemos, não tem muito tempo, deve ter 1 ano, mas não tem tanto tempo, que uma criança de 10 anos, próxima a nós aqui. É verdade. Que coisa. E nós temos 2 grandes grupos de suicídio, entre 15 e 35 anos e depois acima dos 70 anos. Vamos começar pelo que é mais curta a resposta. Acima dos 70 anos, doenças graves, abandono, sentimento de finitude. A pessoa está numa dor emocional em que ela não vê mais perspectiva de vida. De nada. Isso. Então, o envelhecimento, ele também tem uma prevalência no número elevado de suicídios. Certo. Os jovens, adolescentes e jovens adultos, esse é um pouco mais complexo. A gente precisa pensar que nós somos, como seres humanos, estruturas biológicas e estruturas sociais, socioculturais. A gente pode ter a questão genética, que a gente acabou de falar no bloco anterior, sobre a genética, familiares que têm depressão, ansiedade, algum transtorno mental, e que esse indivíduo já tenha nele essa condição de transtorno emocional. Junta-se a isso a fase da vida. A adolescência, esse início, como você disse, aí, a partir dos 10 anos, começam as crises existenciais, onde essa criança e adolescente começa a sair do lar para o mundo social. E esse nosso mundo social, ele tem se apresentado cada vez mais severo, mais complexo. Cobrando nessa trama social. Ou seja, e nós temos, por outro lado, uma coisa que eu acho importante de dizer, que parece que cada vez mais as pessoas estão com dificuldade em lidar com as suas frustrações. Tem uma ideia que eu acho que é válido a gente comentar, é que o suicídio ele está ligado a valores também. Até 100 anos atrás, o suicídio estava muito ligado a valores sociais e valores pessoais. Por exemplo, vergonha por causa de uma traição no casamento, vergonha por causa de um filho fora do casamento, vergonha por estar desempregado, relacionado a questões morais. Hoje nós temos um índice alto, especialmente nos jovens, a uma relação com o consumo. Não consigo ter a roupa da moda, não consigo ter o cabelo aceito, e tudo isso dificulta, entra nas questões relacionadas às relações pessoais. Bullying.
Então, e o bullying vem da onde? Dessas más relações, das tais relações tóxicas. E com essa baixa autoestima, baixa segurança pessoal, esse indivíduo, ele não sabe lidar. Então a gente entra aí com as questões da maturidade e não sabendo lidar com as alta expectativa e baixa maturidade, ele procura o caminho mais fácil, teoricamente mais fácil, que é o caminho do gritar, do caminho de, olha, é quase que um caminho heróico, olha o que eu vou fazer com a minha vida. Eu tenho esse controle. Eu tenho esse controle, como olha o que eu vou fazer se você não for como eu quero que você seja. Daniel, aí eu não sei, mas os adolescentes e os adultos jovens entra muita questão de droga, não? A droga também está nesse parâmetro, ela é uma grande anestesia. Por trás de toda a droga existe uma complexidade social, familiar, mal resolvida. Entendi. Dificilmente você tem ali a droga só pela droga. Ela vem ou para bater de frente com alguma coisa da família, ou para anestesiar uma dor familiar, uma relação que não está funcionando direito, uma briga com o pai, uma briga com a mãe, relações tempestuosas. E ela aparece, então, como uma alternativa anestésica. E aí a bola de neve vai crescendo. E tem muito a ver, eu acho, né, que tem muito a ver com a questão da cultura, da formação familiar, da educação, não é? A gente observa, infelizmente, hoje, tantas famílias, né, se desfacelando, essa que é a palavra. E, muitas vezes, o jovem ele não consegue administrar esse tipo de situação. Brigas entre o pai e a mãe, separação, às vezes os pais brigando pela guarda. Tudo isso eu acho que também colabora, né? Infelizmente, hoje é difícil ver um casamento aí 30 anos, 40 anos, é muito difícil, Com certeza. Né? Infelizmente. O que é interessante que você está falando é assim, eu gosto de explicar esse momento com duas palavrinhas bem fáceis, que vai ficar fácil para os teus telespectadores entenderem. Estabilidade e instabilidade. Imagina uma situação de uma família estável. Tem as crianças, tem um pai, uma mãe, que tem apoio, que tem segurança, que tem aconchego, que tem ali não o conforto material, mas o conforto emocional. Onde a criança é ouvida, onde a criança, o adolescente, ele se sente pertencente. Esse ambiente estável, provavelmente, dará condições para que essa criança, esse jovem, se desenvolva de forma segura, que se desenvolva em valores firmes. Agora, vamos pensar nesse outro ambiente instável. Eu digo que é como uma corda bamba, que a pessoa tem que ficar procurando um jeito de se manter em pé, um jeito de se equilibrar. Brigas, discussões, xingamentos, um lugar inseguro. Provavelmente a formação de sua estrutura emocional será insegura também. E aí, aonde não sabendo resolver as suas questões, ela vai procurar alternativas. Drogas, caminhos tortuosos, falta de valores. Tirar a vida. Tirar a vida. Então, a gente começa a perceber que sim, que estruturas consolidadas, sólidas, tendem a criar cidadãos, pessoas mais fortes emocionalmente. E lugares mais instáveis, a tendência é acontecer o que a gente está falando. Daniel, nós estamos quase no final aí da nossa entrevista, parabenizar aí pelas suas considerações, explicações. Você tem alguma dica, principalmente para jovens, para os pais, observarem, meu filho está indo por um caminho que ele pode tentar aí o suicídio? Tem alguma situação que você pode aqui descrever? Tipo, é um alerta, fiquem atentos a isso, para que as pessoas que estão aí nos assistindo possam, às vezes, até ajudá-las, né, em algum momento aí. Principal coisa, mudança de comportamento abrupto. Mudança de comportamento que o indivíduo, de um dia para outro, numa semana para outra, você percebe que seu filho, que sua filha, estava de um jeito e de repente está se fechando no quarto.
Você conhecia todos os amigos, não conhece mais. Você sabia com quem ela conversava, não está conversando mais. Indo mal na escola, por exemplo. As notas caem na escola. Isso. Os amigos que eram próximos se distanciam. Ali, por isso que eu falo, o lugar estável, o ambiente familiar acolhedor, vai trazer essa pessoa para próximo. Vai perguntar o que está acontecendo, vai bater um papo, vai se interessar pela vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Agora, ele também precisa, se está se sentindo mal, se está percebendo que não está dando conta das coisas, pede ajuda. Pede ajuda na escola, pede ajuda por um amigo, pede ajuda para quem quiser, mas não é feio se sentir frágil. Tá. Porque uma das coisas que eu percebo entre os jovens é que ele tem medo de ser frágil. E a gente pode ser frágil. Quando a gente admite a nossa fragilidade, a gente se torna mais forte, porque daí a gente sabe qual é o nosso ponto fraco. Exato. E aí o pedido de ajuda, ele é legítimo e necessário. Inclusive, nessa família, nós vimos, você descreveu aqui 2 cenários, né? Nessa família que tem estabilidade, provavelmente vai tentar se inteirar, levar para um tratamento, se for o caso, buscar um tratamento psicoterápico inicialmente, depois se o psicoterapeuta achar que deve, um psiquiatra, enfim. Mas na família instável que você descreveu, não vai ter isso, né? Porque nem vai estar prestando atenção no que está acontecendo com o teu filho ou tua filha. É que nessas horas, alguém da família, dentro da instabilidade, dentro do caos, às vezes tem alguém que está um pouco mais lúcido. Tá. E que fala, olha, sempre eu ouço essas histórias, a tia, o primo, a avó, ela percebe, olha, essa criança não está normal, está acontecendo alguma coisa. E essa pessoa não pode se calar. É a hora dela entrar em ação e falar, olha, não está, essa pessoa, fulano não está bem, vamos ajudar, vamos ver o que está acontecendo. É melhor pecar por excesso nessa hora. Bem, Daniel, eu gostaria de agradecer aí, olha, muito, muito interessante mesmo sua entrevista, muito esclarecedora. Eu espero aí que você tenha gostado também e indique, sabe? Indique para os seus amigos, para os familiares, vamos difundir osmoticamente, vamos difundir essas informações, porque nós temos que diminuir essa estatística de a cada 40 segundos, imagine, olha, pensa bem, 40 segundos, passa rapidíssimo uma pessoa no mundo, né? Não é uma estatística do Brasil, mas estamos inseridos nisso, acontece de tirar a própria vida. Tá bem? Gostaria muito de agradecer, Daniel, parabenizar aí pelo seu trabalho, mais uma vez, viu? Obrigado. E que Deus aí continue abençoando, tá bem? Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Eu que agradeço. A você, até o próximo sábado, com mais uma entrevista no nosso canal do YouTube, doutora Regina Cioff. Até lá, claro, se assim ele permitir. Até lá.